Oi, meu nome é Tainá Alves e hoje eu vim falar pra vocês de um livro que eu sou apaixonada. Que é Príncipe da Vingança. Na verdade, eu sou apaixonada por todos os livros da série dos Príncipes de Castellani. É escrito por Lani Queiroz e eu sou meio tendenciosa pra falar do trabalho de Lani Queiroz porque eu sou apaixonada por tudo que ela escreve. Eu já li todos os livros que ela lançou e eu realmente acho ela uma fada sem defeitos. Porém, eu vou tentar ser mais sucinta que eu puder pra falar dessa história. Príncipe da Vingança, a gente conhece a história de Julia Smith e Leon de Castellani. Então, Leon é o príncipe herdeiro da ilha de Ardócia, que é localizada no sul da Itália. E ele tem um sentimento de vingança muito forte dentro dele por conta do irmão dele. O irmão dele, o Damien, ele morreu. Ele se suicidou. Então, tem todo um mistério em volta da morte de Damien. Porque foi muito, tipo, ao acaso, entendeu? Ele saiu da ilha lá, né, de Ardócia, veio pro Brasil, passou um tempo aqui, retirou todo o dinheiro que ele tinha na conta, depois voltou pra Itália e se suicidou. Foi isso que aconteceu. E aí o Leon fica com essa neura de encontrar o assassino o responsável pela morte de Damien. E também fica aquela mensagem assim subliminar de tipo, será que foi mesmo alguém que matou alguém? Será que foi mesmo suicídio ou foi alguém que matou ele? Então tem esse mistério aí na morte de Damien. E aí ele, pesquisando, ele descobre a presença em várias fotos nas redes sociais de Damien dele com uma mulher, que é Julia Smith, né? E aí o Leon começa a pesquisar sobre a vida dela, descobre que ela é uma modelo no Brasil e tal, que teoricamente ela foi a única pessoa que teve contato com Damien enquanto ele estava no Brasil. E aí o que é que acontece? Ele bota na cabeça, fica certo de todo jeito que quem matou ele, que quem foi responsável pela morte de Damien foi Julia. E aí o que é que acontece? Ele vem pro Brasil. Sendo que quando ele chega no Brasil, que ele encontra a Julia, ele encontra uma pessoa com personalidade totalmente diferente de uma golpista. Tipo assim, e fica essa... E Lani Queiroz faz essa brincadeira, tipo, será que ela é culpada de verdade? Ou ela é inocente? Entendeu? Até você fica nessa dualidade também, sem saber o que pensar, entendeu? E aí ele chega aqui, ele bota o plano dele em ação, em vingança, e ele começa a se perguntar se aquilo realmente é certo. Tipo, ele começa a se recriminar por estar criando sentimentos pela pessoa que é responsável pela morte do irmão dele. Então ele faz o seguinte, mesmo com a pulguinha atrás da orelha, de ela ser ou não inocente, ele decide continuar com a vingança dele. Continua, e quando tudo acontece, quando a vingança realmente é feita, ele humilha ela e acontece tudo, ela foge dele. E ele fica puto. Por quê? Porque ela foge dele e deixa ele com muitas perguntas, tipo, ele não sabe onde tá o dinheiro, ele não sabe o porquê dela ter feito isso, ele não sabe nada, tipo, ele fica no total em branco. Então ele se bota a procurar ela. Procura, sendo que Julia, que não é besta nem nada, ela não usa telefone, ela não usa cartão de crédito, ela não, tipo, vai em banco nem nada disso, o que dificulta ainda mais Leon encontrar ela. Ela passa um ano fugida de Leon, até que o dinheiro dela acaba, e isso faz com que a mãe dela tenha que enviar o dinheiro para ela, o que faz com que ela tenha que usar o cartão, o que facilita e Leon encontrar ela. E é exatamente isso que acontece. Ele encontra ela e quando ele chega lá, ele tem uma surpresa maravilhosa que ele descobre que é pai de um menino de uns 3 meses. E aí ele fica, meu Deus, ela me privou de estar com meu filho, não sei o que lá, porque mesmo ele não gostando da mãe do filho dele, ele não ia deixar um filho assim no mundo, a Deus dará. Então, ele pega a Julia para se casar com ele. Por quê? O protocolo real de Ardócia diz que para o filho dele não ser considerado bastardo, ser legítimo e um herdeiro da coroa quando ele morrer, quando ele abdicar do trono, né? Aí ele
necessita estar casado com Julia pelo menos 1 ano. Então ele vai lá, se casa com Julia, e aí a gente tem o desfecho dessa história. E parará pra saber o que acontece com Julia, com isso, com aquilo outro, com ele. Então, durante o livro a gente conhece também outros personagens, como Jaden, que é um dos recém-descobertos herdeiros também, príncipe bastardo, mas herdeiro. E aí também tem ai meu Deus, também tem Dominic, que é outro recém-descoberto príncipe da ilha de Ardócia. E aí a gente conhece a história deles. Não muito. A gente só tem acesso a poucas coisas, o que faz a gente ter aquele gostinho a mais para no futuro ler os outros livros e descobrir a história deles. E aí o que é que acontece? Acontece muitas coisas durante o livro, num intervalo de tempo muito curto. Você pode achar que está atordoado, mas a escrita de Lani Queiroz realmente é muito rápida. O livro tem, eu acho que não chega a ter 300 páginas. Tem, eu acho que 270 por aí, 273. Uma margem de erros para mais ou para menos, entendeu? E aí o que é que acontece? A escrita de Lani Queiroz é muito rápida, o que faz muitas coisas acontecerem e a gente tem a impressão de que tem mais páginas do que tem, mas não tem, tem poucas páginas, viu? Muito poucas mesmo. Durante essa escrita, o que eu gosto de Lani Queiroz é porque nesse livro e nos outros, a escrita dela é rápida, porém a gente não fica atordoado, a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue se localizar ali na trama para saber o que está acontecendo com todo mundo e não ficar perdido na leitura, o que é muito bom, é um ponto muito positivo. E aí, isso faz com que a gente fique ainda mais empolgado para saber o que vai acontecer. Então, uma coisa que eu posso lhe dizer desde agora sobre esse livro é que você não vai prever o que vai acontecer com ele. Eu tentei fazer isso e eu me frustrei cada maldita vez que eu tentei. Você não vai conseguir adivinhar o que vai acontecer. Você pode achar que vai, mas não vai. Isso eu tenho certeza. Eu não conheço uma pessoa que leu O Príncipe da Vingança e preveu o que ia acontecer, porque não tem. É umas reviravoltas tão malucas e tão complexas, de uma certa forma, que você fica sem saber o que pensar, entendeu? Foi assim que eu me senti. Eu chorei muito em algumas partes, ri bastante em outras, principalmente com o personagem de Dominic, que é o alívio cômico de todos os livros. E eu realmente... realmente é uma leitura que prende você. Você quer saber o que vai acontecer com Damian, você quer saber o que vai acontecer com Leon e Julia, você quer saber se foi realmente ela responsável pela morte de Damian. E aí você tem todas essas coisas acontecendo e você quer descobrir o que vai acontecer. E o que eu posso falar é o seguinte: eu amei a personagem de Julia. Na verdade, eu amo as personagens femininas de Lani Queiroz, porque a maioria delas é empoderada. A gente, na maioria das vezes, quando a gente lê um romance, tipo assim, quando a gente lê um Para Todos os Garotos que Já Amei, por exemplo, a gente tem muito uma visão de linguagem muito polida. Uma linguagem polida. É mais pudores para falar, o que faz com que alguns diálogos e algumas cenas fiquem um pouco plásticas demais, entendeu? Sem passar muita veracidade. O que não deixa de tornar um livro bom. Você pode, sim, se criar empatia e sentir mais emoção lendo um livro assim do que um livro sem pudores. E eu acho, sinceramente, que pra mim, a minha opinião, que a escrita de Lani Queiroz sem pudores, assim, pra falar, os personagens com uma linguagem mais realista, por assim dizer, me fez criar uma empatia maior por eles, passa mais veracidade, entendeu? O que ajuda pra você criar uma emoção mais forte, um laço mais forte com Julia, que é um personagem realmente que eu sou apaixonada por Julia. O que faz você também criar uma certa ligação com os outros personagens da série. Então é maravilhoso, entendeu? É um acerto muito bom. Julia é uma personagem muito forte, marcante, eu diria. Ela tem opiniões muito fortes e apesar de estar totalmente em desvantagem, né, na maioria das situações, ela não se deixa bater. E isso é um personagem... Pra mim, é uma das melhores qualidades que existe em um personagem. É uns personagens, assim, que são bastante
empoderados, entendeu? São maravilhosos. Eu amo de paixão. Leon não tem como você não amar, mas eu ainda acho que a leitura de Lani Queiroz fez parecer que por ele ser o rei, assim, o futuro rei, um príncipe, nesse livro, não tô falando nos outros não, no que vem pra frente não, tô falando nesse livro em específico, faz algumas atitudes de Leon serem perdoadas ou esquecidas por ele ser o príncipe herdeiro. É tipo assim, como o título dele anulasse certas atitudes, o que eu não achei uma coisa que é um ponto positivo. Pra mim é um ponto negativo, mas não desmerece a história, nem nada com relação a ela. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre o resto da saga de Castellani, porque eu não sei se vai ser na ordem certa de como tá, de como é pra ler, porém eu vou fazer. Não sei se vai ser na ordem certa ou na ordem que eu quiser fazer, porque não prejudica em nada, mas eu vou fazer o resto. Eu ainda tenho muitos livros pra compartilhar, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ler. Então eu já li muito livro na minha vida, o que faz com que eu tenha ainda vídeos para fazer aqui até 2045 no mínimo, principalmente com essa quarentena. Então, a gente, entendeu? A gente ainda tem muito para falar sobre vários autores, vários livros. Tem muitos livros da Penélope Ward que eu quero falar aqui, de Lani Queiroz também, de Valentina Carmichael, de Anna Todd, tem vários. Então, segure que esse canal ainda tem muito vídeo pela frente. Príncipe da Vingança, eu realmente aconselho você a ler. É maravilhoso. Então, por favor, se você tiver a oportunidade, leia, procure em PDF, tem e-book, tá disponível na Amazon. O e-book Na verdade, todos os livros de Lani Queiroz estão disponíveis na Amazon. Ela lançou um conto agora novo, o conto Contos Lanéticas, que é a Ivone, também tá disponível lá. Na Amazon tá disponível todos os trabalhos de Lani Queiroz, tá disponível Príncipe da Vingança, Príncipe da Luxúria e todos os outros. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia, que é uma leitura que vai enriquecer muito você, tanto como pessoa, como leitor também. É maravilhoso, então eu super recomendo. Muito obrigada se você ainda estiver assistindo esse vídeo até aqui. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e comente o que eu posso ou não, assim, melhorar. Críticas construtivas em nome de Deus, que eu tô começando agora, então por favor, obrigada e até a próxima.